Hoje a gente vai falar sobre fascismo de esquerda. O que está fazendo o fascismo de direita e de esquerda no Brasil? Fascismo de direita ou de esquerda? Se você não se horrorizou, é porque você não é cientista político ou historiador. E eu quero deixar de início logo bem claro que eu não tô falando do fascismo, aquele da Segunda Guerra Mundial, do Hitler e do Mussolini, não, pelo contrário. Eu quero falar de uma jabuticaba que só existe aqui no Brasil, que é o partido que se diz de esquerda adotar táticas e métodos fascistas nessa eleição. Então eu vou citar algumas características aqui de como é que eles têm agido, e aí vamos debater se isso realmente está assemelhado a táticas fascistas ou não. Antes disso, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo aqui para divulgar esse vídeo para que ele atinja mais pessoas, e se inscreve no canal aqui também para fazer a gente crescer e atingir os 10 mil inscritos. Bora pro vídeo. E primeiro eu quero começar com o nós contra eles, que é uma tática típica fascista e que o bolsonarismo usou muito bem. Porém, o PT não fica muito atrás disso não. Então, o que acontece? Se você não tá com a gente, você tá automaticamente contra a gente e do lado do adversário. Bolsonaro é fascista, Ciro Gomes ajuda Bolsonaro. Ciro Gomes é o quê a essas alturas do campeonato? Por isso que a gente vê, por exemplo, vários vídeos do Meteoro, várias thumbnails, em que tentam associar o Ciro ao Bolsonaro. Porque no mundo tão plural e diverso, só pode existir dois lados. Eles querem incutir que só existe o nós e o eles. Porque eu, que inclusive votei no Ciro em 2018, não sabia que eu tava andando do lado dessa gente. E como tática de comunicação, para disseminar esse nós contra eles, eles se utilizam da polarização. O Lula mesmo chegou a admitir no JN que a polarização era bom para eles. Você já foi junto com outros companheiros? É nós e eles. A torcida do Vasco é nós, a do Flamengo é eles. Na política é... Mas você não acha que isso estimula a polarização ainda mais? Eu acho que não estimula a polarização, ele é saudável no mundo inteiro. E a grande vantagem da polarização é que você pode ganhar espaço simplesmente negando o outro. Ou seja, você não precisa se afirmar a que veio. Como, por exemplo, o Lula não apresentou nenhum plano de governo. Você faz a sua oposição negando o adversário e sem ter que deixar claro aquilo que você propõe. Logo por isso, em 2018, o Bolsonaro também não dizia o que ele ia fazer. Agora, dura para quem tenta fazer política através da afirmação, através da apresentação de um projeto, de uma proposta. Porque diante do nós contra eles e da polarização, a esquerda tenta jogar ele para a direita e a direita tenta jogar ele para a esquerda, porque ele não cabe em nenhuma das duas caixinhas. Muitos da direita dizem que eu sou de esquerda. Muitos da esquerda dizem que eu sou de direita. Será que eu sou assim um bicho tão estranho? Outra coisa bastante usada também é o pânico moral. E quando a gente está falando de bolsonarismo, o pânico moral, muitas vezes ele é tratar de um tema cristão, de alguma coisa que mexe com a fé das pessoas, que mexe com a família delas. Então o bolsonarismo se utiliza disso para gerar esse pânico moral. Agora, como que a esquerda faz isso? Como que o lulismo faz isso? Se você está tratando de pessoas diferentes, aquelas coisas que implicam pânico moral nessas pessoas também são coisas diferentes. Como, por exemplo, hoje em dia, eles têm utilizado a pauta ambiental para disseminar o pânico moral. Que tal mineração em terra indígena? Então, para os ambientalistas que nunca vieram aqui visitar a realidade da Amazônia, para os Che Guevara de apartamento, qualquer coisa diferente da cartilha ambiental que eles pregam, se prepara para ver um ataque de pelanca do Orlando Calheiros. Porque isso é uma mistura, isso é racismo, isso é colonialismo, isso é desenvolvimentismo barato. E a pessoa ainda fica me xingando, porque o que eu posso fazer é o seguinte, meu querido. Eu só posso gargalhar na cara dessas pessoas. Eu só posso gargalhar na cara dessas pessoas. Porque assim, com gente desse nível, eu só posso me relacionar no perigoso campo do deboche. O Ciro explica muito bem que isso é uma questão da gente entender a realidade de tribos e tribos indígenas, para tentar, ao mesmo tempo, proteger a Amazônia e proteger os índios dos contrabandistas. Porque, querendo ou não, essa guerra ela tá sendo travada. Você não fazer nada, falar bem assim, não, mineração em terra indígena não, fechar o olho pro problema, só vai aumentar ele. Minha vivência. Eu, muitos anos atrás, fui chamado para mediar um conflito em que morreram 6 pessoas envolvendo os Cinta Largas em Rondônia. O que aconteceu? Os Cintas Largas eram uma tribo já aculturada, que é diferente de uma tribo como os Yanomami e outras populações que têm até um sistema imunológico muito débil. Portanto, é preciso antropologicamente conhecer a distinção disso e as pretensões de atitude, de sobrevivência diante da vida desta ou daquela outra comunidade indígena. Pois bem, os Cintas Largas, já aculturados, descobriram um afloramento de diamante.
Pela legislação brasileira, aquilo era proibido de explorar. Vocês imaginam, uma tribo de pessoas, né, já aculturadas, com um afloramento de diamante, em que um diamante, uma pedrinha, dá 300 mil reais. O que aconteceu? Começaram a explorar com contrabando, e aí começou a gente chegar de fora da gente e matando gente. Eu fui para lá mediar. Daí nasce a minha ideia, que não está fechada, porque tudo isso no Brasil eu quero consultar a inteligência. Quando eu concluo a minha ignorância sobre determinados assuntos, eu digo, a minha proposta é essa. Essa não, eu quero abrir uma discussão. Por quê? Porque é mentirosa a ideia de que uma comunidade indígena aculturada vai ter uma ocorrência mineral e ela não vai explorar e vai ficar pobre e miserável. Não vai acontecer. Ministro. O que acontece? Contrabando, clandestinidade, não tem tributação e a exploração absolutamente criminosa. E além da questão ambiental, também tem a pauta identitária, que também é muito utilizado para gerar pânico moral. É aquilo que eu estou falando. Para públicos diferentes, são pautas diferentes que despertam o gatilho do pânico moral nessas pessoas. E ambos os lados sabem fazer isso muito bem. E aí a nossa jabuticaba, o fascismo de esquerda, também é munido com o totalitarismo, que é o seguinte: só quem tem o direito e quem pode se candidatar é o Lula. E qualquer um que ousar questionar ou tentar, ao menos, se propor como alternativa, automaticamente ele se tornou um inimigo. E a gente tem visto esses últimos dias uma pressão muito forte, principalmente em relação ao Ciro Gomes, para ele retirar sua candidatura, para eles tentarem desistir o cara força, para tentar desistir a militância que existe em torno dele, para tentar desistir o movimento político que está se formando por uma alternativa dentro da própria esquerda. Então eles não querem deixar isso acontecer de jeito nenhum. Então, querendo ou não, isso remete a um totalitarismo, de que só pode existir um. Querem nada mais, nada menos do que aniquilar alternativas. Isto é uma tragédia para um país como o Brasil. E isso vem junto já com o próprio culto à personalidade, né? Porque o Lula já não se considera nem mais uma pessoa, se considera uma ideia, né? E tem alguma entrevista que ele falou isso. E grande parte da política que é feita em volta dele gira em torno de um culto à personalidade carismática dele e tudo, e de líder e não sei o quê. Então também são traços que a gente vê nesse fascismo de esquerda. E anexo a esse totalitarismo e esse culto à personalidade é montado um gabinete do ódio, que vai fazer aquela patrulha de qualquer um que se opor a essa hegemonia petista do Lula. A gente já falou várias vezes aqui no canal, vou deixar os vídeos linkados, mas claramente a gente vê que existe um alinhamento e ataques coordenados, porque eles escolhem as pautas, né? Várias coisas assim, por exemplo, no exemplo do Ciro mesmo, ele dá várias entrevistas e ele repete a mesma declaração várias vezes. Só que lá, um belo dia, eles escolhem tirar aquele recorte e falar bem assim: hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos dizer que ele tá e tal, e eles pegam e tentam deturpar qualquer vírgula de qualquer fala do Ciro, e aí eles fazem um ataque coordenado em relação àquele tema. Ora, mas ele já não disse isso 10 vezes antes? Por que isso aconteceu simultaneamente? Ora, porque é um gabinete do ódio, que faz ataques coordenados. Agora, nunca se viu nas eleições uma coordenação tão grande de tantos setores para tentar destruir o mesmo candidato. E aí isso envolve jornais, envolve bancos, envolve influencers, envolve canais no YouTube. Toda essa galera para defender o sistemão da ameaça contra o sistema que é Ciro Gomes, cara. Então todos esses grandes jornais, toda essa máquina aí, tá se movendo agora numa campanha de autossobrevivência, para preservar o status quo de alguém que tá indo lá e tá querendo mexer. E aí qualquer esquerda que se preze no Brasil ia tentar mudar, ia estar contra o status quo. Mas aqui no Brasil é diferente. Na nossa jabuticaba, a gente consegue reunir tanto os bancos, quanto os comunistas de playground, quanto também os influencers, todo mundo para defender o status quo que existe desse sistema perverso. E se alguém vai falar alguma coisa diferente, vai colocar o dedo na ferida, aí ele já comprou rinha com o gabinete do ódio. Outra coisa que também é uma tática bem fascista é aquela máxima do Goebbels, que diz que uma mentira repetida 1000 vezes se transforma numa verdade. E aí isso é muito utilizado na questão da falsa simetria. Por quê? Porque eles dizem que a gente diz que os dois, o Lula e o Bolsonaro, são iguais. E aí toda entrevista, o Ciro tem que vir dizer que ele considera que os dois são diferentes, ele explica por que eles são diferentes, mas que eles defendem o mesmo modelo.
Só que eles repetem 1 milhão de vezes que a gente tá dizendo que o Lula e o Bolsonaro são iguais, quando não. Então não seria uma tática fascista repetir isso aí 1000 vezes pra tentar fazer o povo acreditar que isso é verdade? A questão de Paris é a mesma coisa. Por que matematicamente isso aí não faz nem sentido? Essa é a mentira que o Lula quer que todo mundo acredite, tendo por coadjuvante jornalistas que deveriam fazer o juízo crítico. Faça uma soma simples. Pega os votos que o Haddad teve e os votos que eu tive junto, e o Bolsonaro teve 11 milhões de votos a mais. Então, a presunção dos canalhas mentirosos do PT é de que eu teria capacidade de transferir para o Haddad mais votos do que eu tive para mim mesmo. Só na cabeça doentia dessa gente. Estou dizendo de novo, se houvesse jornalismo no Brasil, vocês estão obrigados a fazer essa conta lá no Estadão, que eu sei que tem um restinho de jornalismo lá. Você pega o seguinte, os votos que o Haddad teve, mais os votos que eu tive, o Bolsonaro teve 11 milhões de votos a mais. Vocês querem o quê? Que eu seja responsável por ter do dobro dos votos que eu tive em favor do outro candidato que eu não tive? Para mim, só na cabeça doentia desse grande mentiroso que se transformou o Lula. Agora, mas aí qualquer coisa eles falam assim, não, Paris. Virou uma madeira de piroca. Virou uma madeira de piroca deles, vai me desculpar. Além disso, eles tentam levar as pessoas para um tal passado mítico que nunca existiu, que também é uma característica bem fascista. Através de um revisionismo histórico, dizendo, olha, no tempo do PT e do Lula, tudo era lindo, tudo era maravilhoso, todo mundo podia comprar tudo, o Brasil não sei o que lá. Então eles tentam criar um revisionismo histórico para remeter as pessoas para um passado mítico. E diz pra mim se isso não é um dos pilares do fascismo, senhor Álvaro Boba. Aí pra completar tudo isso, eles fazem a apologia da ignorância. Eles acham lindo e aplaudem o Lula falar que não sabe como é que vai criar emprego. Mas, se é o Ciro que vai falar qualquer coisa, eles falam bem assim, tem que acabar com o mito do careca branco ser inteligente. Não... Então esse vídeo aqui tenta buscar estabelecer os pilares do fascismo do Brasil, que nessa jabuticaba típica nossa brasileira se instalou tanto dentro da direita quanto dentro da esquerda. Porque todas as características que a gente podia listar como típicas do fascismo, hoje estão sendo aplicadas à esquerda brasileira. E aí eu quero lembrar pra vocês, né, que você tem orelha de porco, você tem pé de porco, você tem rabo de porco, ou é porco ou é feijoada. Então deixa nos comentários aqui o que vocês acham sobre isso que eu acabei de falar. Né? Não esquece de deixar o seu like aqui para ajudar a divulgar nosso conteúdo e ajuda a gente a bater os 10 mil inscritos. Se inscreve no canal, cara. Se assistiu até aqui e gostou. Forte abraço e até o próximo vídeo.